Pronto, já está gravando, gente. Muito boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos a mais uma reunião do Colegiado Setorial de Dança do Estado do Rio Grande do Sul. Primeiro, gostaria de pedir para todo mundo se registrar no chat, por favor, não se esqueçam. Mas quero dar uns pequenos avisos e depois, Claudinha, largo a bola para começar a ver da portaria, então, enfim, né, da audiência, que vai ter tudo aquilo, tá? Lu, fiquei te devendo da reunião anterior, que tu tinha pedido dos membros, né, quem tá, os que foram destituídos. Logo em seguida saiu a portaria e confesso que nós ficamos e ainda estamos um pouquinho, agora começando a colocar os pés no chão e a entender algumas coisas, tá? Então, eu sei que eu ainda tenho essa dívida contigo e com o restante do pessoal. Eu até tenho aqui a nossa lista de chamada, enfim, até poderia te passar. Mas deixa eu dar mais uma olhadinha, dar mais uma degustada nessa nova portaria, tá? Que tem algumas coisinhas que talvez a gente tenha que adequar. E isso nos leva a que, em breve, nós vamos ter que fazer as novas alterações do nosso regimento interno também. Então, isso é uma coisa que nós vamos ter que nos debruçar, né, nos próximos dias, para adequar, enfim, a essa nova portaria, tá? Então, assim, tá um pouquinho confuso ainda, mas logo a gente vai desfazer esse nó. A gente também tem a eleição dos membros que foram destituídos, né? Que uma coisa vai levando a outra, nós temos mais alguns que serão agora, certo? Então, a gente organiza tudo isso e vai chamando, então, todos vocês para podermos definir isso, fazer essa eleição, colocar para fora o nosso novo regimento interno, antes de tentar organizar ele, e esperar essa nova portaria, que já está ali, tem pequenas adequações a serem feitas, mas não tem muito mais que chorar. É isso de minha parte. Lembrando, gente, que foi decidido na reunião anterior, que as faltas, até pelo menos a gente readequar, ficam assim constituídas, tá? São duas faltas que já estão no nosso regimento, justificadas ou não, né? Não justificou, são duas faltas, e nós não tínhamos definido quantas que seriam justificadas via e-mail, tá? Ficou definido na reunião anterior até aqui que serão 3 faltas justificadas, a partir disso também da vacância de cargo, certo? E lembrem sempre que essa justificativa é por e-mail, tá? Que daí fica registradinho, direitinho, qualquer dúvida é só a gente buscar os e-mails que chegaram. E é isso, gente, eu acho que eu já dei todos os recados. Claudinha, o que tu tens para colocar? Não sei se tu quer colocar com a reunião do dia 4, revendo a portaria. Então, gente, isso que a Sinara fala de portaria e tal, para quem ainda não está bem a par do que está acontecendo, é que a SEDAC publicou uma portaria para regular no nosso funcionamento, né? O funcionamento dos colegiados. Então, colocou uma série de regras lá, por isso que a Sinara falou para a Lu que nós estamos com inseguranças, assim, né? Inseguras de quem foi destituído ou não e de como vai funcionar essa parte das faltas, porque ali está colocado, por exemplo, que tem que ser 4 reuniões ordinárias, e nós tínhamos no nosso regimento 2, né, obrigatórias. E então, no nosso regimento também falava nessas 2 faltas não justificadas em relação a essas reuniões ordinárias ou extraordinárias. E aí ficava na dúvida. E aí nós optamos por fazer pela extraordinárias também, porque, afinal de contas, a gente precisa se reunir, debater, e a pessoa, para ocupar esse cargo, tem que estar presente nas reuniões, né? Então, uma série de coisas ainda está um pouco na nuvem, assim, para a gente. Um pouco no ar. Por quê? Porque foi publicado e a própria portaria diz que a partir da publicação está valendo. Porém, na reunião do dia 4, teve uma reunião dos coordenadores dos colegiados com o Rubinho, então representando a SEDAC. Isso foi posto, né? Porque um dos pontos da nova portaria, dessa portaria que saiu, é de que quem está no SEC não pode participar do colegiado. E isso tira, por exemplo, a cadeira da Consuelo, que é uma das pessoas que está no SEC
e no colegiado. E tem outra também, eu acho que é a Rosana Dalsasso, né? Não? Tem a Rúbia. Rúbia, também. é a Rúbia. Isso. Então, aí isso foi questionado para o Rubinho no dia 4. E aí ele explicou que não está valendo ainda, que tem um período para adaptação, mas esse período de adaptação não foi estipulado, não está escrito em nenhum lugar. Então já está valendo, porque o que está publicado no papel é que já está valendo. Então nós temos que pedir reuniões com 15 dias de antecedência pelo que está publicado, mas na reunião do dia 4 a gente reclamou disso, né? Pediu que fosse um prazo menor, porque às vezes acontece uma coisa de hoje para amanhã e a gente precisa. E aí diminuiu para 5 dias, mas diminuiu só na fala da reunião, porque não está publicado. Então tá tudo um pouco no ar, vocês entendem? E aí nós achamos, como essa reunião foi no dia 4, né, Sinara? Tu tem anotadinho isso? A primeira foi no dia 4, aquela que tu foi sozinha, e essa segunda, onde então vieram as pequenas alterações, foi no dia 14, dia 11 ou dia 14? Dia 11, eu acho. Isso, dia 11. E ali, Cláudia, eu acho, me corrijam se eu estiver errada, Edson, depois a gente já te passa a palavra, eram as que a gente tem que fazer por eles, são as 4 ordinárias, né? Ordinário. As extraordinárias ainda continuam sendo, que nem a gente tá, não? Não, assim, eles falaram isso, mas não é isso que está na portaria. Pois é. Entende? Então, mas você continue e depois eu falo sobre a portaria. Tá. E uma coisa só, Claudinha, que caiu, eu não sei se tu te lembra, se tu ainda estava na reunião, teoricamente ainda não foi, aquilo que eu falei, né, ainda não saiu, a reunião foi pedido para tirar de 60 minutos, né, que é muito pouco também, quando for através deles, isso, segundo foi falado, vai sair fora, mas ainda não tem nada, não veio nada. Então, no dia 4, a gente teve uma reunião onde a gente colocou as nossas insatisfações com essa nova portaria publicada. No dia 14 ou 11, ali que a Sinara disse, o Rubinho fez uma nova reunião para dizer, então, o que eles ponderaram sobre as nossas colocações do dia 4. E aí, dentre as coisas que foram ponderadas, segundo o Rubinho, que nos disse nessa reunião, lembrando que a reunião do IBEX é gravada, mas a gravação fica com eles, né? As alterações poderiam ser não mais 15 dias de antecedência para marcar as reuniões, e sim 5 dias. Reuniões ordinárias têm que ser feitas pelo IBEX e precisam ser 4 ao ano. E as extraordinárias, a gente... Bom, de fato, ninguém é proibido de se reunir, né, gente? Qualquer grupo de pessoas pode se reunir do jeito que quiserem a qualquer momento. Estamos vivendo num país livre. Só aí não poderia ter os documentos oficiais do colegiado, né? Mas reuniões extraordinárias, segundo a fala do Rubinho também, a gente pode continuar seguindo pelo Meet, enfim. A outra coisa era... Acho que é isso, né? São 5 dias. Ah, tá. Aí nós colocamos essa questão do SEC, não poder participar do colegiado. E aí o argumento é um argumento muito frágil, tá? A gente está discutindo isso no grupo dos coordenadores de colegiado lá, o argumento foi, o SEC é um órgão fiscalizador e o colegiado é consultivo, né? É para a gente aconselhar a secretária de Cultura. E esse aqui é para fiscalizar a Secretaria de Cultura. Então, a gente não pode fiscalizar o que a gente mesmo aconselhou. Num mundo ideal em que a gente realmente aconselha e que a secretária realmente escuta e faz o que a gente aconselha, né? Tudo bom? Então, esse é o argumento. Não dá para fiscalizar o que o colegiado aconselhou. Então, não pode estar nos dois ao mesmo tempo. Porém,
sabemos que o colegiado não é deliberativo, né? Então, a secretaria não faz, a gente não delibera, a gente sugere, né? E ainda assim, sabemos que na prática nem sempre, quase nunca, é realizado o que a gente sugeriu. Então, isso ainda está sendo... Eu ia dizer que está sendo amplamente discutido, mas a verdade é que a gente fica gritando e já foi dado como argumento isso, e pronto, e acabou, e não tem mais o que falar sobre isso, assim, eles não vão voltar atrás. Então, o que está valendo é, quem está no SEC não pode participar do colegiado, ainda não publicaram uma nova portaria com alteração para 5 dias, então a gente precisa marcar com 15 dias de antecedência, ainda tem que ser pelo IBEX. Tem uma questão também sobre os conselhos municipais. Então, quem faz parte até 50%, até 50% ou até 30%? Pode falar, pode abrir o microfone, Ed, por favor, para me complementar. A portaria diz até... A portaria atualmente obriga que 50% seja. Não, até 50%, né? Não, Diz obriga que 50% seja. Então tem mais essa. Que isso foi, mas aí na reunião do dia 11 ou do dia 14, o Rubinho disse, não, gente, é até 50%. Então, significa que não passará de 50%, mas poderá ser menos. Sendo que 50% dos representantes devem ser integrantes oriundos dos Conselhos Municipais de Cultura. Exato. Não é podem, é devem ser. Exato. Então, eu achava que era até 50%, mas aí agora o Edson está me corrigindo, né? Então, 50% do colegiado precisa vir de conselhos municipais. Alguém aqui do colegiado de dança é conselheiro municipal no seu município? Não, pois é, tu vê. Então, nós já estamos irregulares, porque tem que ter 50% do nosso Mas, colegiado. Claudinha, segundo ele, o que já está constituído não se desfaz. Fala da última reunião, mas se não está na portaria, entendeu? Exato. Exato, Na então, portaria, eu me lembro que a foi gente falado exatamente isso. Porque eu disse, pô, o nosso colegiado ele é constituído, inclusive, diferente. Nós temos coordenador, secretário, é uma formação um pouquinho diferente. E não, o que está constituído foi feito lá atrás e está valendo de acordo com aquela, mas eu não entendo dessa forma. Por isso que a gente está um pouquinho apreensivo também em fazer esse nosso regimento, em chegar em determinados lugares, porque o papel diz uma coisa e a fala diz outra. Então, é exatamente isso. Enquanto não está publicado, já está valendo a portaria que foi publicada e que diz nela que a partir da sua publicação é o que está regendo os colegiados. E aí nós estamos assim, se já está valendo, a gente vai ter que reformular tudo. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo, porque não é nem nem quem nós somos, nem por como conversamos, né? O que nós somos, do que nos alimentamos, o que fazemos, está tudo fora. A gente tem que reformular mesmo, reorganizar o colegiado. E aí, a partir disso, se faz uma eleição, não se faz. E aí, se faz a eleição, vai ser já nos novos moldes, porque tem que ser. Então, nós estamos, assim, de mãos atadas, está um pouco parado. Está tudo parado no momento, porque Por que a gente já não está agindo em relação a isso? Porque Rubinho disse que que eles estão reformulando para publicar novamente, entendeu? Mas até agora não veio nada de devolutiva deles, então... Cláudia, posso isso. fazer uma parte? Essa é a situação. Sim, eu encerro aqui a minha introdução de deixar a par de vocês do que está acontecendo em relação à portaria. Eu só gostaria de fazer uma parte aqui a respeito da lei do SEC, tá? Eu até abri aqui para rememorar, para vocês terem entendimento sobre essa fala do Rubinho. Então, o artigo 1º diz assim, o Conselho Estadual de Cultura é um órgão colegiado com atribuições normativas, deliberativas, consultivas e fiscalizadora, tendo por finalidade promover a gestão democrática da política cultural do Estado. Artigo 2º compete ao Conselho, parágrafo 2,
fiscalizar a execução dos projetos culturais da administração estadual e das áreas culturais organizadas sob forma de sistema, inclusive quanto à aplicação de recursos. Então, são coisas bem diferentes. Isso está onde, Cris? Essa é a lei número 15.774 de 2021, tá? Eu posso te mandar ela depois. Vou tentar mandar, é que eu estou no celular, eu vou tentar entrar pelo e-mail e eu encaminho aqui pelo chat, tá? Tá. Ed, tá com a mãozinha levantada? Vamos por partes. Esquartejaremos. Primeira coisa. Quem conhece a lei, que me parece que os integrantes da SEDAC, principalmente quem escreveu essa portaria, não conhece a lei a fundo e não conhece o funcionamento dos colegiados, eu falei isso na reunião das visuais e não tenho medo de repetir. Uma das competências do colegiado também é fiscalizar, uma vez que a Secretaria de Estado da Cultura deve, vejam bem, está em lei, deve prestar contas aos colegiados. Isso está na lei. Se ela deve prestar contas aos colegiados, os colegiados fiscalizam. Acabou o argumento. Ponto. Falei isso com a Consuelo, falei com um monte de gente. Ponto, é isso. Só que, claro, que quando chega nessas reuniões, eles trazem um monte de procurador, né, Cláudia, que tem o seu entendimento de lei, que é um procurador do governo. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos lá. Vou começar do início, então. Esta reunião está fora da lei. Em resumo, é isso. A partir do dia da portaria 18, dia 15 de março, nada mais é válido. O e-mail que foi informado aos colegiados que o que estava se mantém é um e-mail informal, não é o e-mail formal. O que é formal é a lei. Ponto. E a lei é esta portaria. Lembrando que esta portaria faz exatamente o que o antigo governo Bolsonaro fazia, que foi legislar via decreto. Governou um país via decreto. E a SEDAC está fazendo a mesma coisa com os colegiados. Está decretando algo que compete ao legislativo. A SEDAC está avançando o espaço do legislativo, está governando por decreto. Isso tem que ficar claro. Todo mundo precisa entender qual é a função do executivo e qual é a função do legislativo. Esta é uma portaria que advém de uma lei e mexe em atributos da própria lei. Então, isso compete ao legislativo e não ao executivo. Legislar sobre decreto é perigosíssimo. E quem entende um mínimo de política pública e um mínimo de sistema político de governança de Estado sabe que isso é um problema absurdo. Então, começamos por aí. Segundo ponto. É uma portaria que tem várias coisas muito complicadas que, quando eu recebi ela, eu fiz umas anotações e acabei compartilhando essas anotações e um monte de gente recebeu as minhas anotações. Mas, em resumo, ela diz eu vou bater alguns artigos que eu acho que são bem importantes para deixar claro que não são só aquelas alterações propostas na reunião dos coordenadores, mas são outras coisas tão graves que estão nessa portaria que talvez não todo mundo tenha se dado conta. Por exemplo, diz na portaria que o colegiado pode debater e emitir pareceres quando instado. Se ele não for instado, ele não debate e ele não emite parecer. É conveniente quando a gente... Eu vou alongar um pouquinho minha fala, mas só para deixar claro esses pontos hoje. Significa que a gente só deve falar quando chamado e a gente é chamado quando é conveniente. Então, acaba a ponte com a sociedade civil. A gente tem a ponte com o governo, que ela é tipo ponte de castelo, sabe? Abre e fecha conforme a necessidade, mas com a sociedade civil não existe mais. Então, quando Estado deveria ser excluído imediatamente. Mas isso não está nos apontamentos de alteração. Planos setoriais de cultura. Vocês lembram o sofrimento que foram a construção do plano, né? A pressão que foi, os e-mails desaforados e tal. Pois a nova portaria diz que a gente acompanha a elaboração e a gente acompanha as revisões.
Ou seja, se alguma criatura lá de dentro do executivo, que talvez não desse governo, de um próximo governo, decida pegar o plano que foi construído com a sociedade civil e até alterar a seu gosto, o colegiado apenas acompanha. Entende? Tipo, estamos sendo levados pela creche, pela mãe, pela mão. A gente acompanha, a gente não tem voz ativa. Acompanhar é outra coisa. O uso dos verbos, depois que a gente faz um mestrado em linguística, né, Cristian? A gente fica meio atento a essas coisas, ainda mais com a orientação da Verônica, a gente fica um pouco atento aos verbos que são usados, e na lei é muito importante. Então, ok, depois de todo o trabalho, toda a construção feita com a sociedade civil, a gente passa a acompanhar as vontades de quem está sentado e manda, quem manda mais, né? Sobre as questões dos 50%, o item diz que os representantes, como eu disse antes, devem ser membros de conselhos municipais de cultura. Pergunto, já são 2 trabalhos sem remuneração. O Conselho Municipal de Cultura não recebe, membro de colegiado não recebe. Então, é um decreto que exige que a pessoa tenha 2 trabalhos voluntários. Entende? Então, o governo do estado está exigindo que, no mínimo, 10 pessoas sejam voluntárias em 2 locais ao mesmo tempo. Talvez a gente deva mandar para o executivo um texto sobre o que se trata voluntariado. E o que significa a palavra voluntário. Porque obrigar um voluntário a ser voluntário já não é mais voluntariado. Certo? Então, esse é um ponto que me chama muito a atenção. E aí eu vou questionar vocês. Quantos conselhos municipais do estado realmente são conselhos que foram constituídos em parceria com a sociedade civil, ou quantos conselhos foram criados a rodo pelo executivo para poder se encaixar nas normas da SEDAC dos últimos editais? Não é, Lu? E quantos conselhos municipais têm representantes da dança? E desses 50% que estão sendo exigidos, esses conselheiros serão conselheiros que são eleitos pela sua sociedade civil ou conselheiros da dança que foram indicados pelo governo municipal? Ou seja, a gente pode ter um conselho todo indicado por governos. Porque hoje a gente tem um conselho que tem sociedade civil e conselho, mas aí a gente começa a ter 50% da sociedade civil e não garante que esses 50% sejam membros da sociedade civil, pode ser alguém do partido que está no governo atual, que tem o partido naquela prefeitura que indicou o secretário de cultura, e esse cara vai ser o conselheiro e vai ser mais uma pessoa do governo dentro do conselho. Quebrou a participação da sociedade civil. Mas é isso que as pessoas não se dão conta. Entende? O quão perigoso é isso. Não há alteração neste item que possa salvaguardar a garantia de participação da sociedade civil nos colegiados. Ponto. Não existe. Vamos lá, eu vou me estender porque é bom a gente fazer um debate mais aprofundado sobre isso, tá? A questão, também ainda nessa questão, se a gente for pensar em sistema, a gente tem conselho estadual, conselho municipal. A ponte não seria conselho e conselho? Que a gente tem Canoas que tem colegiado da dança, por exemplo. Então a conexão seria colegiado, colegiado. Não é mais coerente quando a gente fala de sistema? Porque hoje o Conselho Municipal, o Conselho Estadual de Cultura, se quiser falar com o colegiado da dança, tem que pedir autorização para a SEDAC aprovar que o colegiado da dança converse com o Conselho. Vocês sabem disso, né? Não pode mais a presidente do Conselho chamar a coordenadora do colegiado para debater sobre dança dentro do Conselho. Não, tem que pedir autorização para a SEDAC permitir. Essa é a ponte que a sociedade civil, essa participação da sociedade civil que o atual governo está impondo. Isso é importante que você saiba. Aí a gente tem uma questão que é importantíssima que a Claudinha disse. Existe uma coisa que é lei. E a lei não pode ser subvertida por um e-mail ou por uma fala de reunião. Não pode um decreto que legisla dizer que tudo bem quem já está continuar assim, porque está fora da lei. Assim como outros tantos colegiados que estão há 3 anos em mandato. Teatro, circo. E a dança só não está porque eu não deixei, porque eu disse não, é fora da lei. Porque as nossas portarias dizem que é no máximo 2 anos, a lei diz que é no máximo 2 anos. Mas tem colegiado que está há 3 anos. Porque eles pediram para segurar as eleições, porque teria uma mudança de portaria depois da conferência. Ora, isso significa que todos os delegados eleitos por esses colegiados
todos os setoriais feitos por esses colegiados e a própria constituição da Conferência Estadual de Cultura é ilegal, porque são cargos que estão trabalhando na ilegalidade. E isto que foi proposto na última reunião pelo Rubinho é ilegal, porque o que rege é a portaria 18, não é mais a portaria 32, que foi destituída com a 18. Então, é ilegal. E se é ilegal, não há o que se discutir, certo? Beleza. Então, tem várias coisas, assim, então não adianta chegar numa reunião e dizer pode, não pode, dá e não dá. Sem contar as incoerências que a gente tem na portaria, que dizem em dado momento que o quórum é 1/3, mas depois diz que é 50% mais 1. Tem erro na portaria. Uma hora ele considera quórum 1/3, na outra hora ele diz que as votações é 50% mais 1. Então, como é que tu vai poder fazer uma votação se o que estabelece o quórum é 1/3? É por isso que eu digo que quem escreveu essa portaria não sabe como funciona o colegiado, não leu a lei e não sabe o que é uma continuidade de texto que seja coerente. Porque ela mesma se contradiz e ela mesma fere a ela mesma. Chamada prevista de 15 dias úteis. Primeiro, aí a gente vai ter que fazer eleições de colegiados automaticamente, todos os 12 colegiados agora. Quem administra as 12 eleições? Vocês já fizeram as eleições, participaram de eleições, sabem o trabalho que dá fazer uma eleição. Quem vai administrar 12 eleições? Reuniões pelo Webex vão ser abertas no sábado à tarde. Por quem? E se dança, teatro, circo, artes visuais e artesanato decidirem fazer reunião no mesmo horário, teremos 4 funcionários? Quem é que vai disponibilizar a gravação da reunião para fazer a ata? Que até hoje, desde a minha época lá nas visuais, há 5 anos atrás, eu espero gravações que nunca chegaram do Webex. Tem uma outra coisa que diz aqui, que ninguém se deu conta também. Toda plataforma que for utilizada para debate e deliberação deve ser fornecida pela SEDAC. No nosso regimento interno da dança, que não é contra a lei, diz que o WhatsApp é um fórum legítimo para votações. Significa que a SEDAC vai ter que fazer um grupo de WhatsApp e administrar o grupo de WhatsApp para fazer eleições. Quem administra, a partir de hoje, de acordo com essa portaria, todos esses ambientes de discussão dos colegiados é a SEDAC. A SEDAC se deu conta do tamanho do trabalho e da competência que precisa fazer? Não deu. Outra coisa importante. Ele diz, na voz, por relatos, que só as reuniões ordinárias devem ser pelo Webex. Não é isso que diz a portaria. A portaria diz que todas as reuniões devem ser feitas pelo Webex. Todas. Ele fala em reuniões com 15 dias, e se não for pelo Webex, elas podem ser consideradas inválidas, não é esse bem o texto aqui. Então, assim, é uma portaria que, no mínimo, não deveria ser sofrer pequenas alterações, mas sim muitas alterações, se não começar do zero. E o que me assusta é que um governo que diz e usa tanto, sobe no palco na Conferência Nacional de Cultura e quase chora da participação da sociedade civil, é uma portaria que trata diretamente do principal ponto de capilarização entre sociedade civil e governo, faz uma portaria neste formato, sem consultar os seus pares ou sem acompanhar os seus pares, que estão dentro da estrutura de governo, para saber se isto que está escrito é viável. 5 minutos, a gente mostra para qualquer pessoa que isso é inviável e que isso é uma maquiagem a algo que chamam de participação popular, que é a última coisa que isso aqui fala. Teria muitos itens que eu poderia debater com vocês, mas eu quis chamar especificamente atenção para esses pontos, porque eu acho muito complicado e eu vou acabar com deboche, literalmente, que é muito feio, mas eu vou fazer. Código de convivência. Código de convivência é a coisa mais absurda que pode existir dentro de uma portaria. Fulano, você não pode fazer isso. Ciclano, você não... Então,
corremos o risco de vocês não poderem usar mais, mulheres não mostrarem mais os tornozelos e nós, homens, não termos mais cabelo comprido, se é nesse ritmo que caminhamos, que a gente está voltando atrás. Então, imprimir dentro de um decreto um código de convivência, no mínimo, é vexatório para as pessoas que participam dos colegiados. Porque prevê que as pessoas não têm condições de ter convivência decretada. Decretou-se que não temos educação suficiente para convívio. E quando eu digo decretou-se, é decretou-se com um decreto, número 18, portaria de 15 de março de 24. Então, é um deboche, não muito deboche, mas eu acho muito equivocado quando as pessoas tratam dessa forma, lembrando que, embora a gente não seja funcionário público e não receba jeton para estar aqui, não sou mais o colegiado, então vocês, a gente ainda faz parte de um sistema, ainda está atrelado ao governo, e a gente tem uma legislação específica que trata dos nossos direitos e deveres. E se alguém chegar aqui e disser para a Graziela uma barbaridade, a Graziela pode denunciá-la, inclusive, à polícia, porque ela está dentro de um órgão governamental, e ela tem uma lei que defende, inclusive, a sua permanência aqui, e como as pessoas devem tratar com ela, e como os colegas devem tratar com ela. Então, o Código de Convivência, além de ser uma coisa absurda, é uma coisa que mostra o total desconhecimento da própria legislação do Estado para quem escreve algo que é um ato legislativo por meio de portaria e decreto. Enfim, gente, é só para vocês estarem um pouquinho ligados o quão profundo pode ser isso. Eu poderia ficar umas 5 horas falando item a item dos problemas que tem nessa portaria. E que sim, gente, o regimento interno anterior, ele vinha da portaria 32. Seja qual for a alteração que for feita nessa portaria, o regimento interno precisa ser todo alterado. Todo, quando eu digo é todo mesmo. E precisa-se ter alguma coisa jurídica que respalda a existência atual do colegiado, porque a qualquer momento a gente pode ser acionado pelo Ministério Público que a gente está cometendo atos fora da lei. Em resumo, é isso. Então, o governo pode ser acusado disso, e vocês, representantes, podem ser acusados disso a qualquer momento, e ter qualquer fala e qualquer atitude de vocês legitimamente contrariada e deslegitimada. Então, Claudinha, falando aqui do que a gente falava no início, que tu falava, é isso, tá? Em resumo, o que vale é a portaria e não é um e-mail ou fala de reunião. Ponto. É isso. Obrigado e desculpa me alongar, gente. O que está passando na minha cabeça agora, eu acredito que na cabeça de todo mundo e agora, né? O que se faz? Não sei se alguém tem esclarecimento para isso, assim, né? Se alguém é elucidado a esse ponto de o que podemos fazer agora, porque eu não sei. É uma pergunta genuína minha, assim. O que se faz agora? Bueno, vou continuar. A gente tem audiência agora. O que vale essa portaria? Então, qualquer documento que o colegiado emita hoje, ele é inválido. Qualquer ação, essa mesma reunião, ela tem valia para a gente debater, mas juridicamente ela não tem valia nenhuma. Ponto. Porque não teve 15 dias, porque não teve tudo isso, não tem os membros adequados, conforme, não tem nada. Em resumo, não tem nada. O que vale agora é o movimento da sociedade civil e dos membros do colegiado com as entidades para essa audiência pública do dia 23, se a gente consegue algum tipo de redução de dano. E aí a gente vai precisar algum tipo de documento jurídico emitido pela SEDAC, legislando por portarias e decretos, a continuidade deste colegiado ou não, mas que isso esteja estabelecido juridicamente, não por papo. Houve um período que exigiram que os coordenadores de colegiado não se comunicassem mais pelo WhatsApp, tinha que ser sempre por e-mail, porque tinha que ser registrado. Né? Sim, houve esse período, acho que foi anterior ao teu, Claudinha, como coordenadora. Mas a gente recebia comunicações só por WhatsApp, nada por e-mail. Era daqui para lá, mas não de lá para cá. Então a gente precisa de algum tipo de segurança jurídica. E essa segurança jurídica, quem pode dar é um ato de governador ou um ato jurídico da própria Secretaria Estadual de Cultura, por meio de portaria, uma revisão, mas isso não é um e-mail, isso não é uma reunião, isso não é algo que seja oficial.
E aí isso é muito grande, porque vocês estão... Nem um ano vocês têm de mandato, ainda não completou, né? E aí destituir... Não são mais 27, né? Mas destituir vocês todos eleitos assim, do dia para a noite, eleitos legitimamente pela sociedade civil. Quero ver se eles vão ter... Eu ia usar uma palavra horrível, machista, então vamos usar. Vamos ver se eles vão ter coragem de destituir pessoas legitimamente eleitas, né? Porque eles precisam fazer alguma coisa que dê segurança jurídica ao colegiado. É isso. Mas é um problema que não foi a gente que criou, gente. Não foi a sociedade civil e não foram vocês membros de colegiado. Foram eles que criaram, eles têm que dar solução. Então a pergunta é, qual é a segurança jurídica que vocês nos dão? Qual é o papel? Qual é a portaria? O que vocês vão nos dar de segurança jurídica para continuar legitimando o nosso trabalho? É eles que têm que dar a resposta, mas a pergunta precisa ser feita, e ela precisa ser registrada. É a pergunta que eu vou fazer no dia 23 na audiência pública, tá? Sobre a segurança jurídica. A gente já vai falar sobre a audiência pública, vamos só ouvir o que a Lu tem para falar, porque ela está com a mãozinha levantada ali, e aí a próxima... A gente tem 2 pautas, né, ainda, que é a audiência e o relato do Cris sobre os últimos acontecimentos do SEC ali, que ainda está de pé, né, Cris? Tá. Então, vamos ouvir a Lu. A conclusão que eu chego é que essa portaria foi feita realmente para esvaziar esse sistema, né? Porque se, por um lado, ela proíbe que um conselheiro do Conselho Estadual de Cultura participe do colegiado, ela obriga que um conselheiro do município, né, que 50% dessas cadeiras sejam ocupadas por conselheiros do município, né? Exatamente como o Edson falou, e que eu já tinha também dito, 2 trabalhos voluntários acumulados passa a ser trabalho escravo, porque são 2 trabalhos voluntários sem remuneração, tu tem que dispor de várias horas, né, do teu mês, virou um trabalho escravo, né? Eles não podem obrigar as pessoas a participar de 2 trabalhos voluntários e também não podem proibir, porque, afinal, eu achei que nós vivíamos numa democracia, mas está me parecendo que é ditadura, né? Então, eu faço uma pergunta. Se todas as coisas que nós estamos fazendo, nós podemos ser apontados pelo Ministério Público porque elas não são legais, se essa portaria toda tem erros, se essa portaria veio contra coisas que dizem na lei, nós não podemos, através do Ministério Público, pedir anulação desta portaria? Porque se o Ministério pode nos apontar por estar fazendo coisas que não são, que estão fora dessa lei, penso que se a portaria é contra a lei, a gente pode pedir que ela seja anulada. Não será que não teria algum ato assim, jurídico, que a gente pudesse fazer, né? E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, assim, é que eles estão querendo transformar todo esse sistema só no papel. Ele vai passar a existir só no papel, como já é nos municípios. A maioria né? Vejo que lá em Canoas, onde a Grazi faz parte do colegiado municipal, acho que é mais um exemplo, né? Mas não é assim que acontece no interior, na maioria dos municípios. Aqui, exatamente como o Edson falou, o município se apressou para ter tudo, para ter o seu CPF da cultura, para poder acessar os tais de recursos que estão vindo para os municípios, né? Mas é assim, ó, as associações de classe indicam seus representantes e aí o prefeito escolhe. Só que nós não temos associações de classe nesse município. Não tem. Então, quem é que indica? Ninguém indica nada, eles convidam. Esse é o Conselho Municipal de Dom Pedrito. E é assim que acontece em muitos municípios. Então, é um grupo de pessoas que eles chamam para concordar com tudo que eles querem fazer na cultura do município. E é assim que vai ser
em nível estadual, tudo vai virar figura decorativa, a gente não vai servir para mais nada, né? Então, acho que isso é muito preocupante, sim. E quero usar uma frase: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Custaram me convencer a participar. Então, agora, daqui ninguém me tira até que vença o mandato que eu fui eleita. Né? Senão vou lá porque panela na frente lá da SEDAC e do Palácio. E uma manifestação que eu já coloquei em diversos grupos. Essa semana, um dia eu me acordei e fui surpreendida com o parabéns, com o apoio do nosso governo do Estado ao brother que estava lá na final. E eu não vi nem boa sorte do nosso governo, nem do nossa Secretaria Estadual de Cultura, para as escolas que estavam lá representando o Rio Grande do Sul e o Brasil no IAGP nos Estados Unidos. Né? O brother era mais importante, ele precisou muito mais trabalho, dedicação, empenho e esforço para estar lá na final do BBB do que os nossos representantes da nossa dança precisaram de esforço e de trabalho para elevar a dança do Rio Grande do Sul ao nível de estar lá no IAGP. E isso não mereceu nenhuma boa sorte. É o nível de importância que está se dando para os segmentos culturais do nosso Estado. Então, isso é uma revolta que eu queria deixar registrada aqui, porque sei que vai ficar gravada a nossa reunião. Em relação a isso do IAGP, eu acho também, vou fazer um meia-culpa, assim, que eu acho que nós deveríamos ter informado, sabe, a secretaria, porque a gente não pode exigir que eles saibam que isso está acontecendo, né? Apesar de que saiu até na 0 hora ou não. Não saiu? Saiu na imprensa e o Instagram se ocupou de espalhar para todo o Estado. Ele sabe, não tem como não saber. Daí eu parto, desculpa me atravessar, eu parto do princípio que se a gente for avisar desses, a gente vai ter que estar sempre em alerta para avisar de todo mundo. Então eu acho aí um caminho um pouco perigoso, seria muito legal se a gente estivesse disponível 24 horas para o colegiado, mas geralmente a gente não consegue dar conta disso, né, Cláudia? Por isso até que eu nem a gente deixou assim, porque seria legal, mas daí de todo mundo, né? Bueno. Rosane, isso. Abre teu microfone, Rô, tá fechado. Então, eu acho que, em relação à fala da Lu, eu entendo. Porém, então, se a SEDAC, ela tem que... Primeiro que esse tipo de evento, IAGP, ele não é um evento de conhecimento de grande público, tá? Então, cada escola, ela tem uma assessoria de imprensa, então cabe à escola também comunicar a devida secretaria, a SEDAC, enfim, para que tenha conhecimento. No caso, eu acho que a SEDAC, então, ela tem que parabenizar todos os segmentos culturais, todas as pessoas que têm uma grande relevância em qualquer segmento cultural, seja no circo, seja na dança, independente se é uma competição ou não. Por exemplo, vou dar um exemplo, quando eu li a tua fala, Lu, eu me lembrei do nosso grupo, que o Christian e o Ed, representando a Trupe dos Quatro, num trabalho que eles fizeram juntamente com... Vão me corrigindo, meninos. Com um grupo da França, eles foram dançar em Paris. E eu poderia dizer assim, a SEDAC também não parabenizou. Gente, eles não foram para um concurso, eles foram como profissionais.
Então, assim, eu concordo com a tua fala, Lu, mas aí eu acho que cabe um pouco assim, então, eu acho que a SEDAC tem que olhar o estado inteiro, que eu gosto quando tu diz isso, admiro isso, que eu vejo as tuas brigas, e tu briga muito pelo interior, me sinto bem representada por ti, porque a tua fala sempre traz o interior, e aí quando eu vejo aí o IAGP, a gente pensa em Porto Alegre, né, que são as grandes escolas, mas não tiro a tua fala, assim, eu acho que ali entrou, depois eu conversando com o Cris, né, e enfim, outras pessoas, entrou esse comentário ali do BBB, questão de politicagem também, né, mas eu acho, então, a SEDAC tem que, e eu acho que eu não sei como colegiado, o que a gente poderia fazer, mas que ele olhasse todos os segmentos. Claro, o nosso segmento é a dança, né? A gente briga por isso. Mas, então, assim, de uma forma, não somente aquela pessoa que vai ter um destaque em algum grande concurso, mas um outro que pode estar tendo um grande feito e representando muito o seu município e o seu estado. Enfim, não sei se eu me fiz entender. Sim, entendemos. Eu acho que eu vou nessa linha, assim, com a Sinara e com a Rosane, de pensamento. Que é impossível. É impossível dar conta de tudo, né? E parabenizar todo mundo, assim. Fala, Lu, que a Lu quer uma Mas é réplica. exatamente isso. Eu acho que se eu não tivesse visto aquele post parabenizando um brother por estar na final do BBB, ele só está lá buscando dinheiro para o bolso dele. Ele não precisou de nada de esforço para estar no BBB, gente. E aí o governo parabeniza e esquece de parabenizar seus artistas que estão lá no IAGP, competindo, mostrando o quanto a dança do Rio Grande do Sul cresceu nos últimos anos. Então, ou não parabeniza ninguém, ou, né, neste caso, que parabenizasse também as nossas escolas que estavam lá, e que não era só Porto Alegre, Grace Gross de Sapucaí estava também no IAGP. Então, assim, eu acho que é uma questão de valores, né? E também concordo ali, o grande feito que vocês fizeram de levar a nossa dança para Paris, mas como tu dissesse, vocês estavam, não sei se eu entendi bem, mas foram lá como profissionais. Então, claro, uma secretaria não vai estar parabenizando, por exemplo, a Débora Costa, que foi dançar no Rio de Janeiro. É o trabalho deles, né? Isso vai acontecer. Mas eu digo que são artistas, estudantes que estão indo lá mostrar o quanto a dança no Rio Grande do Sul se desenvolveu nesses anos, né? Então, a minha única questão é por que parabenizar um brother e não parabenizar essas pessoas, né? Foi por parte das redes sociais do governo do estado, não foi da SEDAC, tá? Então, essa é a questão que me chocou muito. E volto a perguntar se algum de vocês sabe se a gente tem alguma ação para fazer junto ao Ministério Público para pedir a anulação dessa portaria, já que ela vai contra tantas coisas que estão na lei, como o Edson relatou. Uma coisa que está contra a lei deveria poder ser anulada. Posso responder? Na verdade, Lu, a lei não tem nenhuma linha que esteja contra a lei. Ela tem perfumarias. E o problema está nas perfumarias, que é esses... a lei, as leis, no geral, para quem lê um pouquinho mais lei, ela tem textos que eles costumam não ser tão fechados para não haver um engessamento. Isso é uma preocupação que sempre se deve ter quando a gente fala em texto de lei e tudo mais. E isso, por óbvio, permite interpretações e complementações. Então, o que está na portaria, um dos primeiros argumentos de procurador do Estado é que os colegiados em si são órgãos de assessoramento da secretária ou secretário do Estado. Sendo assim, é de competência do secretário ou da secretária delimitar o espaço de participação
desse ente do sistema e regular de que forma esse ente vai contribuir ou não. Então, ela não está fora da lei. Ela é legal, ela só não é moral. E ela não é moral uma vez que ela limita a quase zero uma real participação. É uma palavra forte se dizer, mas ela não é, mas ela está muito próxima a um ato ditatorial. Porque a partir do momento que eu abro espaço para uma participação social, eu devo estar apto a contraditório. E é o principal problema dos colegiados há 6 anos, 5 anos. É um espaço de contradição ao governo. E aí é muito ruim eu, enquanto, vamos lá, se coloque no local da pessoa que ocupa o assento de secretário ou secretário de Estado da Cultura. Ter dentro do meu próprio sistema, das pessoas que, a priori, são o meu assessoramento direto, ter o principal ponto combativo dentro do meu governo. Vocês entendem o porquê da portaria? Eu não posso ser mais claro que isso. Se eles estão para me assessorar e eles são o meu principal problema, o que eu faço para resolver esse problema? Coloco quem não me der problema. E a portaria, obviamente, é claramente organizada de uma forma para ter pessoas que não gerem problema ou que tenham um procedimento que não possam gerar problemas. Em resumo, é isso. Porque a gente está dentro da estrutura de governo. Uma entidade, por exemplo, como a Asgadã e o Articula Dança, são entidades que podem fazer uma movimentação de sociedade civil, mas elas não integram o governo. O colegiado integra o governo. E esse é o maior perigo. Então, Lu, não há o que se fazer, porque ele não está ilegal, mas ele não está moral. E aí o que a gente pode fazer enquanto sociedade civil é se apegar pela moralidade da participação social, do voluntariado, da capilarização, de que forma é que se constitui, como se organiza. Muito se falou em autonomia de colegiado, a autonomia também ela tem um certo limite. Então tem uma série de coisas que é um pouco do que eu falei antes, que a gente pode se apegar e criar uma movimentação. Mas nada que o Ministério Público possa hoje dizer, não, isso está ilegal. Não está, infelizmente. Vamos de audiência, Sinara. Só um pouquinho antes, Edson me corrige se eu estiver errada, tá? Mas, Lu, no começo, quando foi feita essa reunião do dia 11, na do dia 4, o pessoal fez bastante apontamentos, tipo esses que o Edson fez agora, né? E senti muito tua falta, Edson, em segunda para argumentar, porque nessa tua visão ela é muito legal, assim, muito ampla. Enfim, e veio, então, uma devolutiva dos procuradores, e eu vou, assim, eu só vou dar uma impressão que eu tive aí, que eu digo que o Edson me corrige se eu estiver errada, eles se basearam nessa resposta, e deu para entender que essa nova portaria toda numa única lei. A partir daí, eles foram fazendo os outros braços, né? Que é o artigo 13, num artigo e não numa lei, da 14.310, que diz o seguinte, com uma parte grifada: o secretário de Estado da Cultura, começa o grifo, regulamentará o funcionamento dos colegiados setoriais de cultura. Termina o grifo nosso ainda, tá? E as competências de seus coordenadores, secretários executivos e membros. E em diversos lugares eles colocaram ali, fizeram questão de lembrar que nós somos um órgão de assessoramento. Então, lembraram que nós somos um órgão de assessoramento respaldado por esse, regulamentará o funcionamento dos colegiados setoriais de cultura, matou a gente, acabou. Então, essa foi a hora que bateu o desespero, sabe, de dizer assim... Mas aí, Sinara, desculpa te interromper, é porque esse é o artigo que os convém. Isso. A lei não é só este artigo. A lei tem inúmeros artigos. E de todos os artigos que tem na lei, esse é o único que pode comprometer o nosso lado. Mas todos os outros artigos os comprometem. Só que tudo que a gente, para a Procuradoria-Geral do Estado, para quem vocês acham que a Procuradoria-Geral do Estado vai puxar?
qual foi o parecer que vocês receberam até hoje das inúmeras vezes que foi consultado a Procuradoria-Geral do Estado, em negrito, do Estado, favoreceu? Eu concordo contigo, Edson, eu É concordo. isso, então assim, o lance agora, pulando já para o dia 23, é ir com essa lei, que tem todo o restante do texto a respeito dos colegiados, e o marco legal da cultura, né? E dizer, bom, queridos, ok, tem mas tem tudo isso. Então, de 40 artigos, a gente vai se apegar em um. Isso é participação social? Se é isso, legal, mas aí vamos anunciar que é isso. Em conferência nacional, em reunião de governadores, reunião de secretários de cultura nacionais, vamos anunciar o que de fato estão fazendo, e não o que de fato fazem. É isso. Então, desculpa te cortar, Sinara, mas é isso, tá? É sempre um artigo, mas esquecem todos os outros porque é o que convém. Então, a gente também pode usar os artigos que nos convém. A gente pode usar as mesmas armas, né? Se é o jeito. Prometo que eu não falo mais. Não, por favor, fale, Pode Edson. falar, por favor. É o que nós queremos mesmo é que tu fale. É só, então, para organizar os pensamentos, né? Que o Edson falou ali, então vamos pular para o dia 23. É porque no dia 23 vai haver uma audiência pública promovida pela Sofia Cavedon, que foi solicitada, nós apelamos para a Sofia Cavedon, né? Porque ela é grande defensora desculpa que eu fui ler ali foi ler o que a Luciana escreveu. É grande defensora da cultura, né? Então, a Sofia Cavedon é bem ativa nesse ponto, e aí solicitamos a ela essa audiência pública. Então, vai acontecer no dia 23. Vai ser híbrida, né? Me corrijam se eu estiver errado. Vai ser híbrida, então vocês podem participar de qualquer lugar. E é isso, e agora nós estamos na fase de se armar para isso, né? De se preparar para essa audiência, assim. Só para explicar um pouquinho para vocês, é muito difícil conversar com o Rubinho, tá? Ele tem uma fala mansa, assim, ele fala de um jeito que parece que todo mundo é muito querido por ele e tal, mas cada vez que discordam dele, ele sobe num porco, monta num porco e ele é muito ríspido, direto e cerce a fala de todo mundo. Então, não é que a gente não se opôs ou não tentou levar isso na reunião com ele. Por exemplo, toda vez que nós dissemos que a SEDAC não nos escuta, ou que a SEDAC não faz o que a gente sugere, não leva adiante, todas as vezes que se argumentou isso, ele disse que isso era um absurdo, que se a SEDAC não escutasse realmente, ele não estaria ali na reunião para nos ouvir. E o que foi feito do que nós sugerimos? Nada, né? Fica assim, não, podem esperar que a gente vai publicar, e até agora nada, nem nos devolveram, ao menos, o que será publicado. Então, é isso que é o modus operandi, né, da SEDAC agora. E aí a nossa esperança está nessa audiência para ver isso. A gente está em stand-by até o dia 23. Né, em stand-by no sentido de esperar a audiência, mas não no sentido de nos preparando. Mandaram na volta, a gente compra, bem isso, Graça. É exatamente isso. É isso mesmo. A Lu tá com a mãozinha levantada, Lu? Diga. Isso que eu falei ali acima. Conseguir já a audiência pública, ok, perfeito, mas e fazer um barulho na imprensa. Até através da Sofia, tentar ver com ela se ela consegue uma pauta com a imprensa. Porque tem que ter QI. Se não tiver QI, a gente não consegue nada. Mas através dela, conseguir um espaço na imprensa para que se possa mostrar para a sociedade o que está acontecendo. Porque dificilmente a sociedade está sabendo o que acontece no nível cultural, porque as audiências, as pessoas não... Quem participa somos nós, né? A sociedade como um todo nem sabe que existe colegiado, não sabe que existe conselho, não sabe nada.
A sociedade como um todo não sabe. Sabemos nós que somos da área cultural e mesmo assim temos pares que também não sabem absolutamente nada sobre sistema de cultura. Então, acho que fazer um barulho através da imprensa chamaria atenção, pelo menos, né? De mostrar como as coisas estão sendo, como elas estão acontecendo. E o que tu falaste ali do Rubinho, é uma pessoa super agradável, acessível, mas realmente, aqui em Dom Pedrito, ele, quando esteve aqui, ele disse que a nossa gestora é uma das mais atuantes do Estado. Uma gestora que o Conselho... Agora até terminou o mandato deles em janeiro desse ano, não se ouviu falar nada do novo Conselho. As sobras da LPG não se ouviu nada, o que vão fazer, né? Então, assim, é uma gestora super atuante. E quando eu tentei acessar o Estado para ver se o Estado poderia interferir nas coisas erradas que aconteciam aqui, me pediram que fizesse uma denúncia por e-mail. Mas como que eu vou fazer se ele é amigo de umbigo da gestora de cultura daqui? São amigos de passado, sabe? Anterior à cultura. Então... Essa denúncia por e-mail quer dizer nada, né? Quer dizer, nos mandam e-mails, quer dizer, na volta a gente compra. Senta lá, querido. Não adianta nada. Sim. Eu me lembro quando a gente chegou no colegiado, lá no início, a gente teve umas conversas, assim, de passagem de gestão, e eu fui conversando com outras pessoas que participaram de outros colegiados e com pessoas presentes no SEC e tal. E aí, ó, coitadinha, inocente, né? Dizer, mas, gente, o diálogo, mas não é possível, mas vocês falam isso, vocês argumentam isso, e vocês... E todo mundo dizia, Cláudia, tu não tá entendendo, tu não tá entendendo. E o único jeito que funciona é com imprensa, é gritando, é mostrando, é fazendo barulho, porque é o único jeito deles nos ouvirem. E aí eu tô aqui quase um ano depois, pouco menos de um ano depois, dizendo que é o único jeito deles ouvirem. É impressionante, assim, não tem condições de diálogo, não tem condições de dialogar. É só fazendo barulho mesmo. E eu vi ali as respostas que o Edson te escreveu ali, né, quando estava falando de imprensa. Então, é por esse caminho mesmo que tem que se seguir. Eu acho que a partir da audiência vai acontecer. E a outra coisa que a Juliana escreveu ali é... e se todo mundo... O boicote, né? E se todo mundo sair do colegiado agora e eles não vão ter que fazer novas eleições, o que eles vão fazer? Eles não vão fazer nada, né? Eles vão dizer, então tá, viram? Não foi nossa culpa. Eles é que se recusaram, saíram. A sociedade civil não quer participar. É isso que eles vão fazer, eles vão dizer isso. A sociedade civil, elas não querem fazer parte, porque a gente abriu o escutatório, a gente deu todas as condições para que a sociedade civil se manifestasse em relação a isso. Gente, nós somos muito abertos. É assim que a SEDAC argumenta. E aí, tu viu, e eles optaram por sair. Então, imagina. Então, é exatamente o que eles querem, né? Então, dito da audiência pública, não sei se alguém tem alguma pergunta. Fala, Juliane, pede a palavra, abre o microfone e fala, por favor, porque quando eu consigo terminar de ler o final da frase, já baixou o quadradinho aqui para mim. Estou no ônibus. Bom, vou tentar abrir aqui o chat. Alguém pode ler o que a Juliane estava perguntando? Porque no celular eu sou meio monga. Vamos ver aqui mensagens da chamada. Posso. Acho que é o momento até para pensarmos. Desmotiva futuros profissionais da cultura a participar desses eventos, desses espaços. Então, vamos para a imprensa. Eu queria fazer uma greve, mas é tudo que eles querem mesmo. Sim, também eu gostaria de fazer uma greve de quebra-quebra. Não, quebra-quebra não. Vamos invadir. Adoro invadir.
Estou no ônibus, Sim, aí é o momento para pensarmos, a Lu saiu, bom procedimento, Lu. Isso. já é, isso é antigo, tá? As pessoas cada vez menos quererem fazer parte, isso já vem desde que o mundo é mundo. É um esvaziamento sempre dos... Justamente por ser, eu acredito que justamente por ser voluntário e porque quando a gente faz um trabalho voluntário, a gente se alimenta de outras coisas que não financeiramente, né? E aí a gente não se alimenta de nada, não. A gente só toma na cabeça no colegiado. É impressionante, assim. É uma luta, luta, luta. Então, é sempre cíclico, né? Daí esse grupo cansa, aí aguenta ali 2 anos ou 4 anos, daí não aguenta mais, aí descansa, aí fica uns 6 anos fora, aí volta, aí toma mais na cabeça de novo, cansa, fica mais um tempo fora, e assim vão se revezando as pessoas. No meio de tudo Tá, isso entra um que outro novo, né? tá, mas vamos lá. Mas Não, eu fiz essa pergunta para Consuelo essa semana. Ok, tem todos esses problemas. Mas como seria se não estivéssemos? não, gente, claro. Ok, dói, mas vamos lá. Segue, baile. Sim. É, porque mesmo que seja de pouquinho em pouquinho, se avança, né? Pelo menos se avança alguma coisa. Então, é toma, 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 toma. Aí avança mais um titiquinho. Mas Aí o vem outro problema é grupo, que aí isso toma, toma, toma. é que o problema é que a gente está indo para trás, gente, daqui para frente só para trás. É assim, Dá, sabe? dá essa sensação, né? 2 Dá a passos para sensação frente, daqui 3 para para frente só trás. para trás. E acontece aquilo que falou, a gente fica em dúvida até de como a gente tem que agir, né? Enfim, mas é daqui para frente só para trás. Juliane, mas na prática o que a gente está conseguindo, acho que isso é o que precisamos frisar, até para informar pessoas que desconhecem a realidade dos nossos colegiados. Bom, gente, é que na realidade, assim, eu já falei algumas vezes, política pública e pensar em política pública normalmente é uma ação que as pessoas tomam só em momentos de edital. Então, para a gente falar especificamente para as pessoas entenderem que só existiu um FAQ das artes do espetáculo porque a gente brigou muito para ter um edital específico e a gente avançou um pouquinho. Na lei Aldir Blanc especificamente, e eu posso falar porque eu estava dentro, a gente brigou muito e batalhou muito e conseguiu muita redução de danos para as pessoas conseguirem acessar a Lei Aldir Blanc da forma como foi acessada. Todos os locais onde a gente não pôde pôr a mão, fazer indicação direta ou participação direta, mesmo que brigando, deu muito problema. E o último exemplo é o FAQ, que foi repassado direto aos municípios, que voltou 30% da grana, que não passou pelos colegiados, em nenhum momento. Então, assim, quando a gente fala especificamente de grana, as pessoas parecem que entendem mais. Elas não entendem tudo o que acontece antes para chegar no momento da grana. Mas, em resumo, é isso. A gente tem a própria LPG. Com todos os erros que aconteceram, teve muita coisa que aconteceu por atuação direta dos colegiados. Então, assim, ok, não é muito, mas esse muito representa muita coisa. Não, e só o fato da gente existir aqui como grupo constituído faz com que pelo menos se pense, né? Que a SEDAC pense que alguém vai reclamar. Então, eles têm que pensar 2 vezes antes de tomar qualquer decisão, mesmo que, às vezes, eles não pensem muito, né? Não pensem o suficiente de que alguém vai reclamar e tomam essas atitudes, né? Fazem essas ações, e aí depois eles têm que voltar atrás, que é o que está acontecendo nessa portaria. Então, a gente precisa ter esse grupo, né? Esse grupo precisa... É batida essa frase, mas funciona, né? Precisa ter esse grupo de resistência para a gente resistir mesmo, segurar as ações, né? Porque pelo menos eles pensam 2 vezes antes de agir. Então, sim, é importante que a gente brigue para... Agora a nossa briga é pela nossa própria existência, né? Para a gente se manter aqui, para seguir Eu vou existindo propor colegiado. um encaminhamento para o dia 23, e aí vocês que são membros aqui, né, entendam se conveniente ou não, que é uma proposição que foi feita dentro do Colegiado de Artes Visuais,
propomos eu e o Guilherme, que é o antigo coordenador, e a princípio vai acontecer. É uma audiência pública, onde qualquer pessoa tem direito de fala, certo? Mas é muito interessante quando esse direito de fala é ocupado por uma representação legítima, eleita para isso. Então, nas visuais, eles estão organizando, enfim, para alguém das visuais ir representando o colegiado das visuais, como um membro A Bárbara eleito. que vai falar? Eu não sei se a Bárbara, eu acho que não vai, porque ela vai estar em aula, vai estar na escola, então não tem como, mas vai ir um representante. Mas vai ser feito um documento específico para quem for ler esse documento como membro eleito de colegiado, entende? Assim como eu vou como pessoa da sociedade civil e vou falar a minha opinião como ex-membro, mas ter um membro legítimo, eleito do colegiado da dança, que vá e faça uma comunicação como membro eleito, tem muita força, porque vocês representam muita gente, vocês não são uma única pessoa da sociedade civil, né? Então, por exemplo, se Claudinha, tiver alguém da Asgadã especificamente, né? Por exemplo, a Claudinha vai como colegiado, vai outra pessoa da Asgadã e fala pela Asgadã, bom, é o colegiado e a Asgadã que estão falando. A gente está organizando isso, os visuais e a Chico Lisboa. Então, são representações que não falam por uma pessoa, mas por um conjunto de pessoas. Grazi tem o colegiado de dança de Canoas e tem o próprio Articula. Se a Grazi for e falar pelo Articula, ela representa todas as pessoas que fazem parte do Articula. Entende? Então, isso dá mais força do que uma única pessoa da sociedade civil falando. Isso pode gerar um movimento grande e isso pode gerar, inclusive, interesse na própria imprensa acompanhar. Porque é muita gente. Entende? Então, é um encaminhamento que foi feito nas visuais, as visuais estão organizando isso, e eu sugiro para vocês, se vocês quiserem fazer, existe essa possibilidade de um representante, pode fazer a leitura de um texto, que daí representa todo o colegiado, que o colegiado todo aprovou, e uma pessoa, aí Claudinha pelas Gadã, Grazi, consegui comunicar alguém do Articula, enfim, para fazer essas comunicações, eu acho que pode dar uma força legal. No mínimo, existirá um registro da desconformidade e do descontentamento da sociedade civil. E o registro ele é importante, mesmo que isso não mude muita coisa. Mas, né, está registrado que a participação não foi atendida. É uma sugestão de encaminhamento. Sim. Alguém se opõe a essa organização pré-conferência? Não, né? Então, acolhida a sugestão do Edson. Bom, acho que damos a palavra, então, para o Cris, para ele falar sobre o SEC, né, nesses minutos finais da reunião, que estamos nos encaminhando para encerrar a reunião. Diga, Cris. Vamos lá, vou tentar ser rápido, sucinto e dizer que nem tudo são flores, novamente. A gente sai de uma pauta que entristece e entra noutra que entristece um pouco mais. Bom, gente, eu vou trazer um apanhado assim rápido de um histórico, tá, dos acontecimentos desde a última eleição, porque eu acho que isso é importante porque nós estamos num processo eleitoral do SEC, tá? Enfim, né, os conselheiros ali foram eleitos, representantes por entidades, e aí cabe aqui a ressalva que são 27 conselheiros que compõem o SEC, tá? Sendo que desses 27, somente 9 são do governo e 18 são da sociedade civil, né? O que significa que a sociedade civil poderia coordenar o SEC da forma que quisesse e, por consequência, né, trazer muitas coisas boas para a cultura, né, em relação à SEDAC, até porque você, como eu li ali o artigo, né, dos trabalhos que competem ao SEC. Bom, o que aconteceu no meio disso, né? Nós tivemos a presidente Consuelo, que ficou lá por um ano e que apanhou muito, inclusive de conselheiros, tá? E quando eu digo conselheiros não do governo, os da sociedade civil. Por quê? Porque esses conselheiros da sociedade civil que estavam representando outras entidades romperam, né? E decidiram fazer um boicote contra a própria sociedade civil. Inclusive, já estavam até por baixo dos panos, a gente ficou sabendo, né? Articulando um impeachment da presidente Consuelo, para vocês terem uma ideia. E aí, como, né, isso não ocorreu, eles acabaram se aliando ao governo, né? Então, hoje nós temos
a Rúbia, né, que é do governo, a Alessandra Mota, que inclusive já foi aqui do colegiado, que ficou de presidente, e o Neymar e o Gesiel, que são da sociedade civil, né? O Gesiel, inclusive, é um representante de um ponto de cultura. Tá? No meio disso, né, a gente já começou a ter vários problemas, por óbvio, né? Porque a gente sabe que quando uma diretiva que é do governo assume, não há uma contraposição a qualquer coisa que venha do governo. Como isso que aconteceu agora, né, com os colegiados, o conselho passou batido no conselho, o conselho não quis se manifestar, não acontece nada, tá? Porque, infelizmente, é assim. Para além disso, começamos, né, uma cobrança de nós, de alguns conselheiros, que ficou como uma oposição, vamos dizer assim, do SEC, né, que são 5 conselheiros, tá? Eu, João, Álvaro, Santi, Ben Berardi e por vezes nós temos ajuda também da conselheira, me fugiu o nome agora, mas daqui a pouco eu lembro. E a Consuelo, claro, né? O que acontece, gente? A gente fica lá tentando resolver, né? E contra muita coisa que acontece. E aí a gente começou a cobrar a questão de se criar a comissão eleitoral, porque as eleições são agora em julho, né? E até então não tinha nada. Então a gente começou a cobrar e aí já ficaram assim magoados porque nós estávamos cobrando. Se criou a comissão, ela é criada em pleno, durante o pleno, uma sessão do pleno, ela foi criada com alguns conselheiros e, enfim, se criou. Só que as comissões, elas, de acordo com o regimento, elas são abertas para outros conselheiros irem participar. Eu quero lá participar, eu posso pedir, vou lá, entro na reunião e participo. Eu não tenho poder de voto, mas eu posso contribuir. Então, hoje, nós temos apenas 4 reuniões, praticamente, né, do conselho, assim, que são as oficiais, e depois as reuniões acontecem em comissões. Nós temos comissões de várias coisas, tá? E aí essa comissão eleitoral se reuniu sem divulgar nada, simplesmente se reuniu. E aí ela decidiu, né, que as reuniões seriam fechadas, sendo que um dos conselheiros faz parte da diretiva, e ele disse que ok, eles iam lá, falava com o presidente, tudo bem e tal. Enfim, e a reunião começou a se reunir de forma secreta. E aí nós cobramos isso em plenário, né, durante uma reunião do pleno, cobramos que a comissão estava se reunindo de uma forma que não seguia o regimento interno. Né? E aí houve, por óbvio, um grande tumulto, e no final dessa reunião, a presidente decidiu, então, que ia pedir para esses conselheiros se reunirem e decidirem se iriam ou não continuar com o trabalho, porque se criou uma coisa como se nós estivéssemos duvidando do trabalho dos conselheiros. E não era do trabalho, era somente de que a gente gostaria que seguisse o regimento interno e que a gente pudesse participar das reuniões. E isso, a nossa reunião na sexta-feira, então ela disse, então, os conselheiros vão se reunir e vão decidir. Passou-se 2 semanas, não veio a resposta se os conselheiros decidiram se a comissão ia ou não continuar, e na última sessão plenária, que foi ontem, apareceu a minuta do edital. Pronto. Elaborada pela comissão. E aí nós questionamos, né, não o trabalho da comissão, mas questionamos a decisão do pleno, né, que não foi ouvida a decisão do pleno de que, né, se esses conselheiros iam continuar se reunindo ou não. Também não abriram a reunião para os outros conselheiros participar e eles simplesmente trabalharam as escusas e criaram um edital. É bem isso, Graziela, bem isso. E aí ontem a gente debateu muito sobre isso, a reunião durou 3 horas, assim, houve, né, assim, foi um tanto calorosa a reunião, assim, e no meio do caminho a presidente simplesmente disse que iria cancelar o trabalho da comissão. Ela decidiu que queria cancelar o trabalho da comissão e queria encaminhar para
a SEDAC o documento para ver se estava ok ou não, e daí se estivesse ok ia estar decidido. Só que quem é soberano é o pleno, não é a presidente no conselho. E aí nós trouxemos isso, até o conselheiro Álvaro disse, não, mas presidente, você não pode fazer isso, o pleno é soberano, você tem que colocar em votação, e daí se abriram outras discussões, e ela disse, não, está decidido, eu vou fazer isso. E aí ainda ela jogou para os conselheiros, assim, diz ela, isso vai acontecer, e o tempo, agora, né, tipo, paciência, se atrasar, o problema foi dos conselheiros. E aí eu pedi a palavra e disse, né, olha, presidente, assim, acho que você está equivocada, enfim, você decidiu isso, né, então é decisão da diretiva, né, no caso de se atrasar, não é dos conselheiros, você está jogando uma culpa para os conselheiros. E daí, no final da fala dela, assim, para encerrar a sessão, depois de 3 horas, ela cortou algumas falas, não deixou mais as pessoas falarem, e disse que, enfim, que aquilo estava determinado, que ia ser assim, e que daí ela assumiria, a diretiva assumiria a questão do prazo, né? E ainda ela ameaçou os conselheiros que proferiram algumas palavras, segundo ela, um pouco mais delicadas, um pouco mais perigosas, né? Perigosas, que foram a palavra clandestinidade, né? Que foi usada por um conselheiro, e a palavra autoritarismo, que foi usada por esse conselheiro que vos fala. E aí ela ameaçou, ela disse, as palavras estão anotadas e é bom vocês se cuidarem com o que vocês falam. Então, porque ela é advogada, né? A gente acredita que isso deve ter algumas questões aí que ela entende que possa acontecer algo. Enfim, gente, esses são os últimos acontecimentos, nos preocupam porque tudo isso que a gente estava falando agora, né, a representação, né, da sociedade civil, essa questão de simplesmente rasgar os regimentos internos, no caso a lei, né, fazer o que se quer. Em dado momento eu disse que sim, ela estava sendo autoritária e que eu iria, assim, de uma certa forma irônica, de certa forma não, bastante irônica, eu disse, eu vou encaminhar um e-mail à secretária Beatriz, já que ela gosta tanto de alterar a lei do SEC, e vou pedir para ela alterar a lei da quantidade de conselheiros, deixar só 4 conselheiros, que será a diretiva, e a diretiva que resolve, não precisa mais ter conselheiro no SEC. Porque é isso, gente, infelizmente hoje a gente está nesse lugar, né, e aí como os outros conselheiros fizeram todo aquele trabalho, né, para eleger os 2 conselheiros que são da sociedade civil se unir com o governo, por óbvio, todos esses conselheiros se omitem, né, eles não, mesmo que eles talvez acreditem que está errado, porque eles sabem que está errado, está no regimento interno, eles se omitem porque eles estão de acordo com aquelas pessoas que estão lá, né. Então, é lamentável, é perigoso, é lamentável, né, e a gente está tentando ver o que faz. Eu estava aqui, enquanto conversando com vocês, redigindo um documento, nós vamos andar com esse documento, talvez encaminhar ao Ministério Público, né, porque, enfim, isso não pode acontecer, e entrar em contato com as entidades que queiram assinar esse documento para a gente ter uma força também, né, eu sou representante de uma entidade lá, eu tenho certeza que a minha entidade vai assinar esse documento junto, porque são só 5 pessoas, né, gritando contra 22 pessoas. Então, fica difícil, né, fica difícil, e as coisas se atropelam assim, né, enfim, fora outras coisas, né, gente, mas isso eu quis trazer porque eu acho que isso vai mexer muito, né, com todo o contexto. A gente sabe que agora tem essas eleições, a minuta não estava tão fora, né, não estava tão fora, até porque existe uma lei ali que diz como tem que fazer, você segue a lei, não tem muitos absurdos, mas é a questão do processo, nós estávamos questionando o processo, a legalidade em relação ao regimento interno, e a gente percebe que é isso que não interessa, né, então é triste.
a gente vê a mesma coisa se repetindo em várias instâncias, em vários lugares, né, com a tal da representatividade, das representações, e sim, ela foi autoritária mesmo, né? Ela pode fazer o que ela quiser com essa palavra que tu usou, porque ela foi mesmo. E é triste mesmo. A gente vê se repetindo, né? Vê se repetindo em várias situações. E o silêncio é que é o pior, né? O silêncio dos outros, de quem se omite, assim, é desestimulante para quem está lá tentando fazer a coisa certa acontecer, né? Mas, sim, Eu Cris, diria mais, conte Claudinha, não é com... nenhuma questão da fazer a coisa certa. Porque existe uma medida em que o contraditório se alinha. Não é nem tudo que um quer ou tudo que o outro não quer. As coisas chegam um momento que, quando há um debate coerente e que as pessoas realmente estão intencionadas a algo ao qual, inclusive, elas foram eleitas, por exemplo, falando diretamente do SEC, se há sempre um ponto de convergência. É possível chegar, mas as pessoas precisam estar preparadas ao contraditório. O problema é que a gente está vivendo num momento em que, assim, se tu não concorda comigo, Claudinha, tu é minha inimiga e tu é do partido contrário. Tu não presta. Exato. Ponto, acabou amor, amizade, acabou toda e qualquer participação. Então, é um ar belicoso, que como falaram pra gente alguns anos atrás, né, Christian, que ele é permanente e parece que tudo que qualquer pessoa que é contraditória a mim fala não vale, não é importante, não sabe? Então, e o que está acontecendo no SEG, para quem acompanha o SEG, eu tenho acompanhado o SEG nesses, enfim, 2 anos, os últimos 4 anos tenho acompanhado mais forte desde que eu entrei nos colegiados, é que tem momentos muito complicados, assim, eu vi posturas com a Consuelo quando era presidente, bastante complicadas, machistas, gritaram com a Consuelo, fizeram coisas absurdas, por muito, mas muito menos do que a atual presidente faz hoje. Os mesmos machistas que gritaram com a Consuelo, quando a Consuelo estava falando pela sociedade civil, de acordo com o que a sociedade civil tinha pedido, na sua maioria, porque às vezes a gente, quando está em cargo de representação, a gente defende posições que não são as nossas pessoais, mas é o que a sociedade pediu. E que hoje a atual presidente faz esses desmandos com discursos com juridiquês e eu não vou ter medo de falar, e essa gravação vai ficar para todo mundo assistir, com uma falta de inteligência emocional que é assustadora, porque a partir do momento em que alguém se coloca contra ela, ela sobe o tom, e ela usa o juridiquês, e ela usa os artigos de lei que lhe convém, que é assustador. E quando a gente fala especificamente do processo eleitoral, o mais complicado é que numa reunião, alguém que é da diretiva, que por fazer parte da diretiva, diz que não haveria problemas, que iria falar diretamente com a presidente. Que é o caso de manter as reuniões fechadas. Isso significa, e não tem outro nome, tráfico de influência, que é crime. Em resumo, é isso. Eu vou falar com a presidente porque eu sou amigo da presidente, ela vai fazer uma coisa que não está de acordo com o regimento, mas aí eu vou chamar um procurador do Estado em negrito, que vai ler a lei de uma forma que me convém. Então, assim, o Conselho perdeu muito da sua autonomia de trabalho, perdeu muito da sua possibilidade de contribuição. Hoje ela tem quatro reuniões por mês de pleno. As outras reuniões são reuniões de comissões. Eu converso muito frequentemente com o Cris e digo, ok, as comissões são muito legais, tem debates muito interessantes, mas para onde vai esse acúmulo de conhecimento? Vai ficar guardado numa ata, que vai para uma gaveta, porque isso não vem para a sociedade civil, isso não é aplicado em lei, não é aplicado em fomento, seja fomento com financiamento ou outro fomento em base de lei. Então, o conselho ficou muito parecido com o que os colegiados eram até a mudança da portaria. Porque agora os colegiados ficaram piores ficou pior do que era antes, né? Então,
me assusta um pouco, gente, nesse sentido. Então, hoje eu pergunto, o Conselho tem na sua lei deliberativo, o que é que o Conselho delibera? Então, o Conselho delibera o seu funcionamento. O Conselho delibera questões administrativas de si mesmo. E fica ali. E esse é o resultado da alteração de lei. E Entendi. nem isso, porque se uma presidente toma decisão sozinha, o A conselho não presidente delibera usou o nem sobre o seguinte, seu que ela ia próprio tomar aquela funcionamento. decisão porque o artigo diz que ela tem o direito de tomar a decisão para o bom andamento do SEC. Esse foi o argumento dela. Só que o bom andamento é relativo. O que pode estar andando bem para a presidente não está andando bem para o resto dos conselheiros. E aí, quando ela omite a possibilidade, ela cerceia a possibilidade de manifestação, contribuição ou mesmo eleição de pessoas que foram eleitas representadas por sociedades, ela não, o Christian, que é representante eleito, é indicado das GADAN, ela cerceia a voz de todos os associados das GADAN. Não é só do Christian. E se a gente for falar mais, o Christian, são dois conselheiros que falam pela dança, né, Christian? Tu e o Sérgio. 3. Ela cerceia a possibilidade de manifestação do segmento inteiro. Não é de um conselheiro. Em resumo, é isso. É grave, muito grave, e a Alessandra foi membro do colegiado de dança na minha gestão. Já foi conselheira inúmeras vezes. É advogada, ela sabe o que está fazendo. E os outros conselheiros que estão fazendo sabem o que estão fazendo. E aí tem uma tristeza muito grande para dizer para vocês. Isso tudo está acontecendo com aval da sociedade civil. Se não pelo silêncio, pelos representantes da sociedade civil que estão lá e se venderam para interesses pessoais. E que não aceitam o contraditório. Esse é o mais triste. Vamos ver se a gente consegue mudar isso nas eleições, né, gente? Tá aí. Se liguem. Eu vou aproveitar, desculpa, Cláudia, me interrompendo já, é que o Edson citou nessa questão desse conselheiro que faz parte da diretiva. Então, na reunião que nós questionamos, né, esses fatos, eu tive acesso, a gente tem acesso às gravações, tinha até então, porque agora atualizou o Webex, e aí o meu login desapareceu, então eu tenho que pedir um outro login e tal, né? E aí eu não consigo e aí eu não consigo acessar todas as gravações, né? Mas eu tive acesso à primeira gravação, metade da gravação, né? Os 23 minutos, acho, da gravação da primeira reunião da comissão, o qual, inclusive, conselheiros ofenderam outros conselheiros, ofenderam, assim, com palavras mesmo, tá? Dizendo o nome, o conselheiro tal, né? Nunca fez nada e agora vem aqui querer fazer alguma coisa e não sei o quê. E aí eu pedi para abrir uma sindicância contra o secretário, né? Que é o secretário do SEC que estava nessa comissão. Enfim, né? Por óbvio, depois recebi... Aí recebi mensagem no WhatsApp para não abrir sindicância, porque podia ser resolvido de forma interna. Só que a sindicância é interna. Né? Mas quem decide se a sindicância quem autoriza a sindicância é a diretiva. Tá? Então, ela que vai decidir se pode abrir a sindicância ou não. Então, é assim. Bom, cesteiem com esse barulho, né? Durmam com esse barulho neste sábado à tarde. Então, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, fazer alguma pergunta ou alguma colocação, um abracinho virtual. Não, eu só uma coisa que não tem a ver com essas pautas ruins que nós estamos falando hoje, mas hoje começa a Semana da Dança aqui de Canoas. Hoje tem abertura oficial. No fim de semana passado já teve um workshop em residência com a Marilza, ela que veio lá da Bahia, ficou o fim de semana trabalhando com o pessoal aqui,
mas hoje, então, começa a Semana da Dança, é a 12ª edição. O Colegiado de Canoas é um dos organizadores, né? Ele tem parceria com o SESC e com a Prefeitura. Esse ano a gente teve uma emenda de um vereador que garantiu, o vereador Patrício, que garantiu uma parte da verba, né? Para a semana, outra parte vem do SESC mesmo. E, enfim, e vai até o dia 29, que é o Dia Internacional da Dança, né? Então, começa hoje, vai até o dia 29. As atividades são todas gratuitas, tem apresentação no trem, em praça, em anfiteatro, shopping, enfim. Até eu vou pedir para mandar. A gente, ontem estava fazendo a lista dos convidados, eu esqueci que podia ter convidado a Cláudia, né, que é a coordenadora do colegiado estadual, que mora aqui em Porto Alegre, é pertinho, mas a gente convida para o dia 29, para a celebração de encerramento, a gente manda um convite oficial para o colegiado, eu vou pedir para as gurias incluírem, tá? Gente, é isso, se eu forem passar por Canoas essa semana, estiverem circulando por aqui, vai ter dança em algum momento, em algum espaço da cidade. Eu tive lá o ano passado como representante das Gadã, é lindo o evento, imagina, já está na 12ª edição, parabéns. Canoas cresceu muito, né? A dança de Canoas vem crescendo há anos, assim, é um trabalhinho constante, né? Parabéns ao pessoal de Canoas, bem legal. Que bom, Grazi, que tu compartilhou isso para a gente terminar assim com sorrisos essa reunião. Tá bom, gente, desfrutemos então dos próximos dias aí até as comemorações do Dia Internacional da Dança. E é bom dar um gás, né, para as próximas lutas aí. Tá bom? Então, damos como encerrado, se mais ninguém quer manifestar nada. Um beijo, pode parar a gravação aí, Sinara. Muito obrigada. Só vou dar a hora para não me perder, tá? 15h51, por favor. Tchau, gente. Tchau, gente. Até